Nesse vídeo, eu vou dar sequência à minha análise da audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados semana passada, acerca da criação da terra indígena Capoto Ninori. Ontem eu mostrei a fala do cacique Megaron sobre o assunto e observei que foi uma fala magistral, uma verdadeira aula, e que eu acho que aquele vídeo em que eu sistematizo a fala do Megaron, ele realmente é material didático, ele deve ser usado nos cursos de antropologia, sociologia e mais, de uma forma até mais ampla, de biologia também, de direito. Todos os estudantes de nível superior e médio deveriam assistir essa aula de indigenismo em que Megaron conta sobre como sua família foi expulsa desse território, onde estamos trabalhando pela homologação da terra indígena Capoto Ninori, e expulso para não ter que morrer, massacrados, e vários caiapó foram massacrados, e agora eles estão pleiteando essa terra importantíssima, estratégica. Ok, aqui eu vou explicar de novo por que essa terra indígena Capoto Ninori é tão importante, que ela não é apenas os índios querendo mais e mais e mais território de uma forma que nunca acaba, não tem nada a ver com isso, tá? Vamos ver a importância dela. Vocês estão vendo aí esse mapa na imagem? Você tem um tracejado azul escuro que mostra os limites da bacia do rio Xingu, tá? E quando você... E em cinzento a gente tem unidades de conservação e terras indígenas que protegem o leito do rio Xingu. Vamos dar uma olhada melhor na imagem de satélite do Google Earth. Ok, aí vocês têm uma visão ampla do estado do Mato Grosso, Pará, Tocantins, e vocês estão vendo essa área toda aí, olha. Essa figura verde, esse bloco de área verde, é um conjunto de terras indígenas e unidades de conservação que rodeiam o rio Xingu. Tá? Então agora a gente está se aproximando mais, já consegue ver o Parque do Xingu bem destacado, completamente rodeado de fazendas, né? Então agora a gente vai se aproximando no rio Xingu mesmo. Tá, então aí o Parque do Xingu, que reúne uma série de povos distintos ali, né? Foram colocados aí nesse quase que um balaio assim geral, né? Ó, dá para ver pelo nome das aldeias, né? Suiá, Cunicaiabi, Juruna 1, Juruna 2, né? Então olha aí, o rio Xingu preservado por essas terras indígenas. Ó, aí o Xinguzão, vocês estão vendo aí uma série de lagoas, meandros, essa é a beira do Xingu, completa, ó, praias, dá pra ver que tem cada praia linda, é uma coisa maravilhosa. Tudo isso cercado de florestas, né? Então a gente está subindo aí por essa área de florestas, praia de areia branca, paraíso na terra, né? O rio Xingu, e vocês estão vendo aqui que à direita estão as fazendas. Então não é uma ampla faixa de terras indígenas protegendo o Xingu, não. Tá? É uma faixa relativamente estreita. Agora a gente está chegando no contato do Pará com o Mato Grosso. Tá vendo? O rio Xingu agora sai do Mato Grosso e ele está indo para o norte, né? A água vai para o norte e cruza para o Pará. Quando chega no estado do Pará, o Xingu faz uma forte curva para a direita. E aí vocês estão vendo que os desmatamentos encostam no rio. Por quê? Porque essa área não está protegida por terras indígenas. E é justamente esse o projeto do Capoto Ninori, é fechar a entrada dessas fazendas. Fechar é um trecho relativamente pequeno, ó, cheio de fazenda, tudo em processo rápido de desmatamento, bem no contato do Pará com o Mato Grosso. E aí agora a gente já continua descendo o rio Xingu e ele está novamente preservado por florestas, né, até chegar lá na região de São Félix do Xingu. Entendem então por que é tão importante a homologação da terra indígena Capoto Ninori? Não é uma ganância indígena por mais e mais terra, não. É para fechar a proteção ao rio Xingu, que é fundamental para a preservação do modo de vida indígena. Então ela é totalmente justificada. Para que se feche o acesso do rio Xingu a invasores, garimpeiros brancos. Então ela é parte fundamental do desenho do território indígena na bacia do rio Xingu.
e Megaron fez uma fala magnífica. Eu lembrei, esqueci de contar para vocês sobre um detalhe curioso do Megaron. Na verdade o nome dele não é Megaron, é Mecaron. Mecaron, que em Kayapó significa fantasma. Então, ele é o fantasma, né? Olha que nome maravilhoso, o fantasma, perfeito para um guerreiro tão importante. Mas aí o homem branco não sabia falar Mecaron, virou Megaron, e hoje em dia ele é conhecido como o Mega. O Mega, também é maravilhoso. É isso, mas eu não vou falar do Megaron hoje, infelizmente. Eu vou falar da participação dos homens brancos, que foi vergonhosa, um horror, um show de hipocrisia, com ênfase na deputada Coronel Fernanda. Deputada Coronel Fernanda é a pessoa que comandou a audiência. Uma mulher que participou do transporte dos manifestantes do 8 de janeiro, dos golpistas do 8 de janeiro, né? Por mais que tenha sido um golpe tabajara, a gente ainda pode chamar eles de golpistas. E ela participou, então ela é provavelmente a primeira deputada que vai ser inquirida sobre aqueles atos de 8 de janeiro. Totalmente afundada nessa questão. Essa deputada também trabalhou num projeto de lei para proibir símbolos do comunismo. Vejam só, símbolos do comunismo no Brasil. Ela acha que o comunismo foi pior do que o fascismo. O comunismo para ela é pior do que o fascismo. E isso aparece esse ódio ao comum, né? ao socialismo, ao ecossocialismo, que é o modo de vida indígena. Esse ódio transparece no discurso dela nessa audiência pública sobre a terra indígena Capô-do-Ninori, perfeitamente no momento em que ela fala que a terra indígena não vale nada, que ela quer dividir as terras para que cada índio ganhe um pequeno título de terra, que vai ser propriedade sua, que ele pode vender, que ele pode passar, que ele pode fazer o que quiser. Então ela ama a propriedade privada acima do comum, acima de qualquer coisa. Portanto, necessariamente odeia o modo de vida indígena. Vamos dar uma olhada. Porque eu estou com um estudo aqui que é apresentado pela FUNAI, e eu escutei muito bem o senhor falando que os brancos foram lá e mataram os índios. Mas no relatório da própria FUNAI, ela fala que o povo que vivia ali, ele era um povo nômade, e eu gostaria que os senhores também me explicassem isso, que é um povo nômade, que só iam para lá, está no relatório, eu vou falar de uma forma mais simples, só iam para lá, para aquela região, quando após, em luta entre etnias. E tem aqui o histórico falando que teve até aldeias que foram dizimadas por brigas internas entre etnias. Etnia mais forte, etnia mais fraca. São vários nomes de etnias, e depois, se um quiser vir falar comigo, eu não consigo falar, os nomes são diferentes. Mas está aqui na história. Não foram só os brancos, os não índios, mas houve uma briga territorial com os índios contra índios. Nesse ponto, a Coronel está querendo livrar a cara do homem branco quanto ao genocídio indígena. É claro que houve vários conflitos entre etnias ao longo da história, mas o genocídio indígena, né, o genocídio que fez com que os índios fossem quase exterminados a partir de uma população em 1500, de vários milhões de habitantes que ocupavam o Brasil, o genocídio indígena é responsabilidade do nosso povo. E nós somos a sociedade dominante, a sociedade envolvente. Então o que interessa são os crimes perpetrados pelo nosso povo sobre os povos indígenas. Não vem ao caso discutir os conflitos que haviam entre indígenas antes do contato. A gente está discutindo a relação dos povos indígenas com a sociedade envolvente. Então, assim, a verdade é que houve confronto com não índios? Houve. Houve confrontos também com índios entre índios. E a gente não pode jogar a culpa só de um lado. Fala também no relatório, que foi encaminhado pelo antropólogo, juntamente com o cacique Raoni, que a demarcação da área dos senhores foi feita dentro de um avião, onde ele, juntamente com um antropólogo,
que não teve condições de fazer isso a pé, porque estava com medo das discussões, dos conflitos internos, índio com índio, índio com branco, índio com não índio. Deixou de fazer isso em loco. Foi feito isso através de um voo dentro de uma aeronave, e de lá eles começaram, essa aqui é a minha área, essa aqui é a área, essa aqui é a área. Coisas que hoje, na atualidade da tecnologia, a gente sabe que não funciona desse jeito. Eu não posso demarcar uma área dizendo que aquela área é minha, só baseado na minha palavra. Então, assim, eu estou acabando de estudar muito bem o relatório, e eu quero deixar bem claro que o relatório não é meu, mais uma vez, o relatório foi feito... Olha que loucura, a Coronel ela quer desmerecer o relatório, ela quer invalidar o estudo antropológico e ambiental que comprova que aquela terra era dos Kayapó, pertence aos Kayapó, né? Então ela diz que o antropólogo não podia ter viajado com o Raoni de avião sobre a terra. E ele ia viajar como? É uma área que não tem grandes rios, né? É uma área de um cerradão gigantesco. Queria que o antropólogo e Raoni saíssem andando no meio daquela terra, ameaçado por grileiros. Não tem problema nenhum Raoni passar e falar, olha, essa aqui é a cachoeira tal, que é importante por isso. Aqui é onde tem as ervas mais importantes, mais relevantes. Aqui é onde tem um cemitério. Ali onde tem a caverna tal, com a pintura tal. Ué, tá duvidando? Vai lá conferir. Tá tudo lá. Isso é terra Kayapó. Não tem a menor sombra de dúvida que o Kayapó tem um histórico de vivência e de uso daquela área. Então ela está usando um golpe baixo para tentar invalidar o relatório antropológico. Pela própria FUNAI, inclusive eu vejo um erro gritante aqui, porque foram feitos por três grupos de trabalho. O primeiro grupo deixou de continuar porque quebrou-se o contrato. Cadê o contrato para a gente saber por que foi quebrado? Fala-se que quebrou porque acabou no meio do caminho. Aí o segundo não terminou também, e o terceiro não terminou, e agora continua o grupo de trabalho. Eu acho que está havendo um prejuízo tanto para os povos indígenas quanto o povo não indígena, porque não está claro isso no relatório. Fala-se de tudo. Fala-se que os senhores só existem os únicos animais que só vocês sabem identificar naquela região, que não existem em outra região, mas eles não dizem quais são esses animais. Falam que existem plantas medicinais que só tem naquela região. Quais são as plantas? Eu não vi ainda no relatório. Não terminei ainda. Vocês estão vendo? A Coronel está fazendo de tudo para invalidar os relatórios que legitimam a homologação da terra indígena Capoto Ninori. Foi feito por 3 equipes, sim, foi o que deu. Foi o que deu, acabou o contrato, faltou dinheiro, faltou condições. Esse é um processo que se estende por vários anos. Então, eventualmente, você tem mais de uma equipe trabalhando, sim, não tem problema nenhum nisso. Aí ela fala que ela não sabe quais são os animais que só tem lá. Não é que só tem lá. Vamos prestar atenção de novo, tá? A gente tem os Kayapó distribuídos ao longo do rio Xingu em área de mata, né? E como o Megaron explicou, aquela terra indígena é o Capoto Ninori, né? É o fim do cerrado, é o contato do cerrado com a mata. Então quais são os animais que só existem lá? Não é só lá, mas sob o ponto de vista do Kayapó, os animais que os Kayapó não têm acesso, né? São aqueles animais típicos do cerrado, né? Então quando você anda na mata, vamos falar de cobras, você encontra jararaca. Quando você passa pro cerrado, você para de ver jararaca, você começa a ver cascavel, né? Essa é uma mudança. Isso acontece com as cobras, isso acontece com os pássaros, com os mamíferos. Então o cerrado ele pode ter emas, ele pode ter siriema, o cerrado pode ter o tamanduá-bandeira numa maior quantidade. Há vários tipos de veados, só são encontrados no cerrado. E na mata você tem outros animais. Então são esses os animais que a senhora não sabe o nome e que só se encontram lá. E para plantas a mesma coisa, né? O buriti, ele é do cerrado, então ele é usado para uma série de coisas dos Kayapó, e ele é encontrado apenas no cerrado. E tem uma infinidade de plantas, alimentos, remédios, peixes, enfim, tem muita coisa. O fato é, os Kayapó precisam de um pedaço de cerrado no seu território. Por quê?
Porque eles são um povo do Cerrado que foi empurrado para o oeste, foi empurrado para dentro da mata pela violência da nossa civilização. Então agora que a gente está chegando no estado de pacificação, eles têm o direito de poder recuar algumas dezenas de quilômetros em direção ao Cerrado, para ter um pedacinho de Cerrado, que é a terra original dos Kayapó. Entendeu, coronel? Se eu pegar uma senhora dessa indígena, elas não têm a idade que eu tenho. Se brincar, elas são mais novas, são sofridas. Ah, minha senhora, a senhora está querendo se comparar fisicamente com a índia Kayapó da sua idade. Ela não tem a menor chance. Elas são muito mais fortes, elas fazem roça, elas racham lenha, elas arrastam barco. Está muito por fora. Uma velhinha Kayapó faz um trabalho que uma moça branca jovem como a senhora não faz nem. Sabe a dificuldade da vida hoje numa aldeia? Então a discussão nossa com elas aqui foi: não adianta discutir delimitação se não tem qualidade de vida para os indígenas. Que qualidade de vida? A senhora tá maluca. Qualidade de vida a gente tem nas aldeias. Não é o seu modo de vida, não. Não venha medir a qualidade de vida dos povos indígenas a partir da sua régua, não. Porque isso é uma atitude fascista. Eles sabem muito bem o que eles querem. Deixa essa decisão com eles. Precisamos ter qualidade de vida para os indígenas. Mas não é qualidade de cesta básica. Não é qualidade de meio termo. Vocês precisam ser respeitados e começarem a se respeitar. E não ser manobra de ninguém. Eu quero ver os senhores brigando aqui. Mas não é brigando por uma terra indígena, demarcação de terra indígena. Eu quero ver os senhores brigando aqui para serem donos da terra. Aí que começa a parte mais fascista do discurso dela. Ela fala ser dono no sentido de ser proprietário, que pode vender, né, que pode se desfazer, que pode trocar. Ela propõe que os indígenas dividam a terra e cada um pegue o seu pedaço. Ela é contra a propriedade comum da terra. Vamos lembrar que ela é que queria criminalizar o comércio de qualquer produto associado à foice ou martelo do comunismo. Os índios vivem numa sociedade socialista primitiva. É aquele socialismo, a terra é de todos, né? Não é comunismo aquilo, não. É loucura chamar isso de comunismo, né? É um comunismo ancestral, é um socialismo ancestral, em que todos são donos da terra, mas até o nome dono não se adequa. Eles pertencem mais à terra do que a terra pertence a eles. É recíproco, né? Então a terra é deles e eles são da terra. Isso é uma coisa que ela parece não entender. Eu vou deixar ela soltar o discurso e a gente comenta no final. Não serem cuidadores da floresta, serem donos da terra, terem a propriedade no nome de cada um, a sua área dividida na sua proporção, que cada cacique aqui seja dono dos seus 10 mil hectares, 5 mil hectares, 5 hectares, mas que esteja no nome do seu, e que essa área possa repassar em forma de herança para os seus. Essa terra já passa na forma de herança, naturalmente. O que eles não podem fazer é vender para mineradora, vender para latifundiário, e é isso que ela quer, né? Porque a partir do momento que você quebra a terra indígena e cada um ganha uma fatiazinha, cada um faz o que quiser com a fatiazinha, o modo de vida indígena é rompido e a terra esfacelada. Então esse efeito que ela tem para a preservação da biodiversidade tão importante nesse momento em que a Amazônia está entrando em colapso, que o clima do planeta está completamente em crise, vem essa senhora golpista do 8 de janeiro. Essa senhora deveria estar sendo julgada nesse momento pelos atos golpistas do 8 de janeiro e não dando conselho a índio sobre como viver a sua vida. E não ficar implorando por demarcação, mas implorar para ser igual ao não índio. Que implorar? Ninguém está implorando nada. Megarô está exigindo demarcação. Exigir é muito diferente de implorar. Você tem que implorar para ser igual ao não índio. Olha só que insanidade. Ter propriedade para fazer o que bem quiser. Plantar ou não plantar. Cultivar ou não cultivar. Pescar ou não pescar.
mas ser dono. Povo indígena, acorda para isso. Sejam donos da terra verdadeiramente. Sejam donos da terra de vocês. Precisam que as mulheres entendam isso, para que elas não sofram mais como já têm sofrido. E para que a esperança de vocês continue. Aqui só tem um jovem índio. Olha os senhores de idade, as senhoras. Então, não pensem que essa comissão está aqui para ir contra vocês. Eu tenho o meu pensamento em relação ao direito que vocês deveriam ter. Não é de demarcar, mas é de ser proprietário, de fato e de direito. E hoje vocês não são. Hoje um governo pode demarcar, amanhã o outro pode desmarcar. Hoje um governo pode demarcar, amanhã ele pode desmarcar. Isso está errado. Isso está errado. A demarcação é o usufruto permanente e exclusivo das terras pelos povos indígenas. Esse negócio de amanhã outro pode desmarcar é o que ela quer fazer, passando a lei do marco temporal, que o grupo político dela defende. Não. A homologação das terras indígenas é definitiva. Hoje o governo vai dizer que vocês possam fazer isso e aquilo. Amanhã um outro qualquer pode fazer o contrário. Então, eu estou aqui é para isso. Então, eu gostaria que deixasse claro, viu, Daniel, que ninguém invadiu e ninguém desrespeitou ninguém. E aqui, importa quem seja, me desrespeitar, como eu fui desrespeitada aqui na audiência passada, porque eu questionei em uma das audiências que a gente teve aqui, que eu não quero mais ver criança indígena implorando por uma bolacha para o não indígena. Eu quero ver as crianças indígenas terem os mesmos tratamentos de direito que os meus filhos têm. Eu frequento aldeias Caiapó há mais de 20 anos. Eu nunca vi uma criança indígena implorando por uma bolacha. Aliás, eu nunca vi uma criança indígena implorando por coisa nenhuma. Eventualmente, eles podem pedir uma bolacha, né? Dá um jopoi a bolacha. Mas isso é normal, isso é uma coisa que qualquer criança faz. A senhora não deve pegar, medir o que é bom para as crianças indígenas com base na sua régua. Esses indígenas estão na sua frente, dizendo que eles querem estudar se quiserem e ficar na aldeia com o seu modo de vida tradicional, se essa foi a escolha do índio. É o que o Megaron falou muito claramente para a senhora. Então não venha com essa de dizer que a senhora quer o melhor para os índios, acabando com o modo de vida indígena, que isso não cola. Que eles possam ter uma casa digna, como eu tenho. E não ficar só na boa vontade de vir aqui com dinheiro público para representar aqui e brigar por direito que vocês ainda não têm. Ela disse que os indígenas não têm uma casa digna. Eles vivem no meio da maior floresta tropical do mundo, na frente de um rio limpíssimo. A senhora vem falar em casa digna. A senhora que vive no meio do esgoto. Não falo só da senhora, não. Eu também vivo aqui no meio da cidade, no meio do esgoto. E eu estou num lugar maravilhoso quando eu estou na aldeia. E a senhora vem dizer que eles não têm uma casa digna. Vem lutar por um direito que vocês não têm. Ô ignorante, ele vai lutar por um direito que ele já tem? Não, aliás, ele já tem o direito àquela terra. Ele está lutando pela homologação. E a homologação daquela terra é um direito que eles já têm. Pensem nisso, sejam donos. Não sejam representantes de governo. Seja governo A, B ou C. Sejam donos. As mulheres precisam ser donas. Como eu, mulher branca, sou dona. Vocês têm que ser dona da casa de vocês. Dona da terra de vocês. É isso que ela não entende, né? Vê como ela repete essa palavra, ser dono o tempo inteiro. Se ela compreendesse a cultura indígena, elas saberiam que eles pertencem à terra, né? Não é a terra que pertence a eles, né? É uma relação mútua de pertencimento. Eles fazem parte da terra. Eles têm uma relação sagrada com a terra, entende?
A senhora tem uma relação sagrada com um amigo imaginário. Eles têm uma relação sagrada com a terra. Mas não é dona de demarcação. É dona de propriedade mesmo. Onde lá num cartório, procuradora, esteja lá o nome da propriedade, igual eu tenho na minha casa. E não só um enfeite dizendo que você pode morar naquela demarcação, porque nenhum dos senhores tem essa propriedade no nome de vocês, individual. O nome que vocês têm lá é coletivo. É um aluguel a longo tempo, no modo branco se dizer. Repara a bucejada que o cacique Udiá faz. É maravilhoso. Como houve aquele ataque lá no início, eu precisava dizer isso, porque senão dá a impressão que a gente está aqui só para lhe atacar, e não é. Pois é, não é só para atacar ele, não. É para atacar também o modo de vida indígena. Deixa eu fazer uma pergunta. Em conseguindo a demarcação naquela região, eu acho que você, Daniel, fala melhor o português, poderia responder por eles, pode ser? Ela dá essa enrolada, ela começa, né? Em conseguindo essa demarcação, vocês, aí ela enrola, porque ela vai entrar agora com a pergunta mais escrota, mais absurda de todas. Prestem atenção, que é barra pesada. De vocês, então, Patião, você poderia sentar aqui, por favor? Isso, por favor. Me ajude. Bem-vinda, presidente da FUNAI, Joênia Capichana. Que Joênia Capichana? Capichana? Não tem Joênia Capichana nenhuma, Joênia Wapichana. Ela nem aprende o nome dos indígenas com quem ela está lidando. Olha como é que ela chamou o Megaron no começo da audiência. O senhor Megaron Chucahori. Megaron Chucahori. Que isso, mulher? Aprende a pronunciar corretamente o nome dos povos que a senhora quer destruir. Pelo menos Megaron Chucarramãe. Chucarramãe, Chucahori. Em caso ocorrendo a demarcação aos caciques que se encontram aqui, né? Como vocês iriam utilizar a comunidade? Como vocês gostariam de empreender naquele lugar? Como vocês gostariam de empreender naquele lugar? Ela não sabe nada de terras indígenas. Eles não estão ali para empreender. Eles estão lá para reproduzir o seu modo de vida tradicional. Até pode ter alguma atividade empreendedora, mas isso não é fundamental. Eles estão lá para viver. E a resposta que o Megaron vai dar é fantástica e serve de conclusão para esse vídeo. Vamos ouvir o Megaron. Coronel, como eu falei anteriormente, nós nós temos costume de caçar. Lá no Capolinore tem Capran. Não, Cubem. Jabuti do campo. Jabuti do campo para nós caçar, para nosso ritual. Não Capolinore, como a senhora falou aí no relatório, né? O FUNAI não fez direito, se não fez direito, não sei. Mas nossa medicina tradicional tem no Cerrado. Medicina tradicional é para curar veneno de cobra, outros tipos de doença que não é doença do branco. Então, só esses medicinas, esses remédios que curam remédio de diarreia, remédio de dor de barriga, remédio de tudo. Coronel, antes do homem chegar com doença, nós temos nossa medicina tradicional que nós usamos, tanto na floresta como no cerrado. E nossa comunidade caça 1 mês ou 2 meses caçando para ritual, nosso ritual. Então, coronel, para que esses outros que estão aqui não sabem,
Então, nossa vida, nosso costume é diferente de costume de outros indígenas e de homem branco. Por isso que nós precisamos de espaço para... Por isso que nós queremos Capodinó. Nós vamos morar lá. Eu vou voltar lá. Porque eu vivi lá. A gente isso aqui, viveu lá, nasceu lá. A gente vai voltar lá. Linda, linda intervenção da mulher. Cubem, capot nignore, inhon pucá. Cubem, homem branco, capot nignore, né? Quer dizer, a terra do fim do cerrado, a terra do limite do cerrado. Inhon pucá é a minha terra. Inhon pucá é minha terra. E é isso que o Megaron está dizendo. E a terra é deles mesmo, não tem dúvida nenhuma. A terra não é desses invasores que começaram a desmatar aquilo ali desde 1980, 90, aumentando no ano 2000. A terra é deles, que sempre tiveram ali. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.